Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 32. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Ouve, portanto, o sentido da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Jesus, então, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar,
apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Que queres então? Que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos.